O Justiça e Você está no ar. Na edição de hoje vamos falar sobre a chegada do processo judicial eletrônico, o PJE, no segundo grau do Judiciário Potiguar. Você vai saber como isso pode melhorar a vida de quem tem processos na Justiça. E veja também, a castração de cães e gatos agora é lei em todo o país e já movimenta ativistas e envolvidos com a proteção animal. E na entrevista, a convidada é a coordenadora do Juizado do Aeroporto, Maria Amélia Chaves. Vamos falar sobre a nova ferramenta que facilita a solução de problemas entre passageiros e companhias aéreas. Continue conosco, o Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, fique com o resumo das últimas notícias do Judiciário Potiguar esta semana. Até já! O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ofereceu mais uma capacitação para conciliadores, mediadores e pessoas interessadas em trabalhar com a solução de conflitos. A oficina, realizada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais, o NUPEMEC, trabalhou a aplicação da comunicação não violenta nas conciliações e mediações judiciais. A comunicação não violenta não é para que a gente chegue em acordos especificamente, ela é para que a gente tenha uma comunicação mais compassiva, que a gente possa ter uma conexão entre as duas pessoas. O Judiciário tem mais de 100 milhões de processos e são cerca ajuizadas 28 milhões de ações todo ano. Isso é um número muito alto e que inviabiliza o Judiciário, porque a cultura ainda é da litigiosidade. E nesse programa de capacitação, nós estamos incluindo a comunicação não violenta, né? Porque às vezes o mediador, apesar de ele ser preparado, ele não tem a comunicação adequada para resolver o conflito. E essa palestra, essa oficina serve justamente para isso. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte renovou por mais 60 meses os contratos com o Banco do Brasil. Durante esse período, a instituição financeira ficará responsável por gerenciar a folha de pagamento e também a movimentação financeira de depósitos judiciais, incluindo precatórios e requisições de pequenos valores. Nós aditivamos esse contrato por mais 60 meses, onde o Banco do Brasil irá prestar seus serviços à Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, como folha de pagamento, recebimento de custas e todo o que se tocar às finanças do Tribunal de Justiça. Isso é muito importante para o banco e para o tribunal, porque o banco está presente em praticamente todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte. Então, isso apoia e dá celeridade para as ações do Tribunal de Justiça. O processo judicial eletrônico chegou ao segundo grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Mais de 100 processos já foram distribuídos pelo novo sistema. A primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foi a pioneira no julgamento de processos de forma virtual em segunda instância. Olha, eu acredito que só trará benefício para as partes, os advogados e para o magistrado, né? Porque ele é bem mais célere, né? Trará também economia para o Tribunal de Justiça, com papéis, não vão precisar mais de papéis, também não vão precisar mais de espaços para arquivar processos e também os advogados e o desembargador, a gente pode acessar o processo de onde estiver, desde que tenha internet, né? Isso facilita muito o nosso trabalho. Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TJRN, a implantação do PJE no segundo grau da Justiça Comum foi feita em menos de 3 meses. Além dos julgados iniciais, mais de 100 processos em fase de pré-julgamento já foram distribuídos pelo sistema. Foi pego o procedimento que era feito no processo físico e colocado no processo eletrônico. A diferença é que traz mais transparência, mais rapidez e mais acessibilidade para todos os cidadãos e advogados também. Nessa fase inicial, o sistema funcionará em 3 classes processuais: revisão criminal, ações rescisórias e apelações cíveis de processos oriundos da 5ª Vara da Fazenda Pública de Natal.
Para esse advogado, a entrada em funcionamento do sistema no segundo grau, além de favorecer a transparência, deve facilitar os procedimentos, já que seguirá a mesma rotina já implantada no PJE do primeiro grau. Isso é um importante avanço até para adequar os julgamentos do segundo grau ao que já está ocorrendo na primeira instância, principalmente na comarca de Natal e daqui dos municípios da Grande Natal, em que já há uma virtualização dos processos desde 2014. Então, a implantação do processo eletrônico também no segundo grau visa suprir essa lacuna e fazer com que o segundo grau acompanhe esse avanço que a primeira instância e as instâncias superiores já estão experimentando. O próximo passo será a expansão do processo judicial eletrônico para outras varas. A gente preferiu planejar bem antes da implantação. Imagine isso aí que faz cerca de 2 anos e meio a 3 anos que paramos as expansões. Para quê? Para quando fosse colocar no segundo grau, colocar de uma forma bem estável. Foi o que aconteceu, não teve nenhum problema, aconteceu tudo bem. Os desembargadores assinaram os processos digitalmente, automaticamente isso já vai para o site do tribunal, então foi tudo tranquilo. Durante toda esta semana, até o dia 12 de maio, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte passa por uma inspeção de rotina conduzida pela Corregedoria Nacional de Justiça. O objetivo é verificar o funcionamento dos setores administrativos e judiciais de primeiro e segundo graus, além dos cartórios extrajudiciais do Estado. O procedimento faz parte das atribuições da Corregedoria do CNJ. Durante as atividades, os trabalhos forenses e prazos processuais não serão suspensos. Agravo é o recurso que se pode interpor contra uma decisão tomada que não tenha finalizado o processo. A origem da palavra vem do direito português. Existem 4 espécies de agravo: agravo de ou por instrumento, agravo retido, agravo regimental e o de petição, que é próprio dos processos trabalhistas. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes falando sobre a lei que prevê a castração gratuita de cães e gatos no Brasil. E vamos falar também sobre a nova ferramenta que vai ajudar a solucionar problemas entre passageiros e companhias aéreas. Aproveite a pausa para acessar a página do Tribunal de Justiça Potiguar no Instagram e conferir nossas melhores imagens e as mensagens compartilhadas pelo Judiciário Potiguar. Siga o TJRN no Instagram. Justiça e você volta já. Protetores e todos que se preocupam com o bem-estar animal comemoram a vitória obtida no Congresso Nacional. A castração de cães e gatos em todo o país agora é lei. A norma que cria a política de controle de natalidade dos animais foi sancionada pelo presidente Michel Temer. Há mais de 15 anos, Maria Luísa coordena o projeto Miau Castrado. O trabalho é voltado para a promoção de castrações de cães e gatos. O objetivo é reduzir a população de animais de rua na capital potiguar. Em 2016, mais de 150 animais foram esterilizados. A maior parte dos procedimentos cirúrgicos foi custeada com a venda de rifas, já que em Natal o serviço ainda não é oferecido pela prefeitura. Eu castro mais de 10 animais todo mês, fora as pessoas que eu indico para poder pagar a castração mais em conta. Então, se eu fosse fazer uma conta nesses últimos 15 anos, o que eu já gastei com castração, com gato acidentado, cachorro acidentado, eu acho que eu teria, sem brincadeira nenhuma, já era para mim ter um apartamento ou então estar com carro zero aqui na porta. A boa notícia é que as despesas de ONGs, associações e de protetores de animais com as castrações agora devem reduzir. Em março deste ano entrou em vigor a Lei Federal de número 13.426. A nova legislação estabelece a política de controle de natalidade de cães e gatos em todo o país. Cada município vai poder definir essas políticas de acordo com estudos que vão ocorrer. Esses estudos vão determinar a quantidade de animais que tem em cada área de cada município e aí verificada a superpopulação em determinado bairro, essa superpopulação vai ser estudada para ser esterilizada. Os bairros de baixa renda terão prioridade no início desses procedimentos.
Segundo o texto, o controle de natalidade de cães e gatos em todo o território nacional será realizado por meio de esterilização permanente por cirurgia ou outro procedimento que garanta segurança e bem-estar ao animal. Para este veterinário, a castração é a forma mais eficaz de manter esse controle. A castração, ela é a melhor forma pelo fato de ter um resultado definitivo e imediato, né? Sem contar que, além de evitar que o animal se reproduza, né, que tenha crias indesejáveis, ainda favorece com benefícios para a saúde do animal, prevenindo alguns problemas de saúde que o animal que não é castrado pode acarretar com o tempo. Em Natal, uma das ferramentas que poderiam ser utilizadas para esterilizações são os castramóveis. Segundo o secretário municipal de saúde, os equipamentos adquiridos pela prefeitura em 2016 devem começar a castrar gratuitamente cães e gatos a partir do mês de junho. Mas o gestor explica que, por enquanto, as castrações serão realizadas apenas em animais sob custódia de ONGs e protetores. Para você poder fazer a castração do animal de rua, você teria que ter duas coisas em especial. A primeira delas, você teria que ter um núcleo de capturas, vamos popularmente conhecido pela população como uma carrocinha. Você teria que ter carros adequados para isso, pessoas treinadas para capturar esses animais de rua. E você precisaria de um local para acondicioná-los, você precisaria abrigá-los. Então lá você teria que ter veterinários, lá você teria que ter uma previsão de compra de ração, de alimentação, de banho, de cuidados e observação médica para que culminasse com a liberação e a concepção, talvez, de um programa de adoção. A advogada explica que a legislação federal não prevê prazos para que os municípios se adequem à nova regra. Por isso, é preciso que a sociedade cobre do poder público a efetivação da lei. Não há prazos para a efetivação desses procedimentos, desses programas de políticas públicas e também não há punição, né? Os municípios eles têm total discricionariedade, ou seja, eles podem escolher implementar ou não essa política pública. Procuramos a Prefeitura de Natal para saber como será implementada a nova lei na capital potiguar. Em nota, a Prefeitura informou que só se pronunciará depois que a nova regulamentação for analisada pelos setores competentes. A solução é simples e está ajudando a acabar com a dor de cabeça de muita gente. A partir de agora, o passageiro que tiver um problema com a companhia aérea vai poder fazer a reclamação pela internet. Quem explica para a gente a novidade é a coordenadora do Juizado Especial do Aeroporto de Natal, Maria Amélia Chaves. Maria Amélia, seja bem-vinda. Muito obrigada. O que é essa nova ferramenta? Pois é, essa nova ferramenta já está em uso, né, e ainda não foi alavancada pela falta de divulgação, talvez, a gente está trabalhando isso aí, mas é muito interessante. Talvez um serviço até de vanguarda, que eu acho que nenhum outro tribunal tem. Diante desse aumento de demanda, né, a própria população tomando conhecimento do juizado do aeroporto, e a gente estava trabalhando de uma forma muito virtualizada. O passageiro ligava, fazia uma queixa, uma reclamação, perguntava como é que poderia utilizar dos serviços, a gente encaminhava por e-mail um formulário, né, ele em casa imprimia, às vezes ele aí preenchia, assinava e mandava de volta, né? E começava todo esse trâmite. Então, eu percebi que estava se tornando um serviço, funcionava, mas era muito arcaico. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. E aí, eu dei aquele estalo, eu disse, por que a gente não coloca disponível para o usuário um formulário online? Foi quando a gente solicitou que fosse realizado, né, para colocar à disposição já para que onde ele esteja, o passageiro pode estar em qualquer lugar do mundo, um acesso à internet, preenche o formulário e a gente recebe e a gente dá prosseguimento ao trâmite extrajudicial. Que tipo de demandas estão previstas nesse formulário? Qualquer demanda que tenha relação com o direito do consumidor na aviação civil. Se ele tiver qualquer problema, relacionado a um extravio de bagagem, uma preterição de embarque ou um atraso de voo que tenha dado seja uma perda de conexão, qualquer circunstância que venha ter causado algum transtorno a ele, que ele não queira esperar para se deslocar até o juizado do aeroporto, ele pode fazer essa reclamação desde que anexe a documentação pela própria internet. É como se fosse uma petiçãozinha inicial de um
processo extrajudicial, entendeu? E daí, desde que não seja uma circunstância que seja de base operacional, como seria base operacional? O passageiro chegou, o voo dele era para acontecer às 18h30, ele chegou lá e foi surpreendido que o voo dele já saiu às 15 horas, porque sofreu uma alteração, e ele não foi informado dessa alteração, né? Então, eu tenho conseguir fazer um acordo lá imediatamente, em que a própria base reacomoda o passageiro num próximo voo, fornece hospedagem, alimentação, transporte, mas e os danos morais? E aquele transtorno dele ir, né, só no dia seguinte? Ele que se atrasou como é que fica? Para algum compromisso que tinha. Exatamente. O pessoal da base normalmente não tem autonomia para firmar acordos de danos morais, os prepostos da companhia aérea. Então, esse dano moral, indenizado na maioria das vezes, ele tem que ser submetido à apreciação do jurídico da empresa. Esse não entraria pelo formulário online? Esse é o que vai entrar. É o caso que entra. Com certeza, certo? Então, a questão operacional de resolver o problema imediatamente no fato, né? O cancelamento do voo naquele momento, ou um atraso, perdeu a conexão, que precisa de uma remarcação do voo imediata, a gente resolve aqui, aquele momento, aquela situação, e encaminha para o jurídico da companhia aérea o pedido do dano moral. Então, para aquelas situações em que o passageiro já passou pelo problema, né, e está querendo ser indenizado por ele, que poderia ser uma ação que ele fosse entrar na justiça. Então, ele, ao invés de entrar na justiça e esperar, sei lá, um ano para ver um resultado, ele pode tentar já de imediatamente fazer um acordo extrajudicial com a empresa. Então, o meio de comunicação é o juizado do aeroporto com essa petiçãozinha online, com esta reclamação. Qual o endereço? juizadosespeciais.tjrn.jus.br. E aí vai se tentar um acordo extrajudicial, ou seja, um acordo que não vai pela justiça. Quando o juizado do aeroporto receber aquela reclamação, é feita uma análise, né? A gente vai verificar a pertinência jurídica do caso e a gente vai encaminhar para o departamento jurídico da empresa aérea contra a qual está sendo reclamada a questão, e a empresa vai oferecer uma proposta de indenização daquele caso, né? Nós já tivemos alguns casos, foi muito interessante, em menos de 10 dias foi resolvido, né? E o dinheiro, a compensação em pecúnia geralmente é depositada na conta do passageiro com até 20 dias úteis, e a resposta que nós obtivemos do juizado para o valor, né, da proposta não passa de 5 dias. Então, assim, em até 15 dias, né, a partir do dia que ele protocolou essa reclamação, ele já tem assinado um termo de acordo. Maria Amélia, muito obrigada por ter vindo. Parabéns pela iniciativa de vanguarda. Com certeza. Muito obrigada. A gente está sempre à disposição aqui para trazer as novidades do juizado do aeroporto. O programa está sempre à sua disposição também. E o Justiça e Você está de volta na semana que vem, mas a gente continua ligado. Os canais você já sabe, são o site do Poder Judiciário e as redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no WhatsApp. Siga o TJRN e continue bem informado. Até o programa que vem.